Uma das maiores dúvidas entre os engenheiros e os estudantes de engenharia civil que pretendem trabalhar com cálculo estrutural é: qual o melhor software de cálculo estrutural? E sempre que a gente procura por conteúdos do tipo aqui no YouTube, a gente sempre se depara com a mesma resposta. Mas o melhor software é aquele que você sabe. Mas, nesse vídeo, eu vou sair de cima do muro e eu vou comparar as três principais soluções que o mercado brasileiro oferece, que é o CIPECAD, o Eberic e o TQS. Eu vou te contar o que cada um deles oferece, eu vou te contar os pontos fortes, as limitações, e no final eu vou te revelar o que eu particularmente escolhi como a minha ferramenta de trabalho e vou te contar também o porquê eu escolhi esse como a minha ferramenta. Tá curioso para saber qual é? Então fica comigo até o final e já aproveita também para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo aqui ele é feito sob medida para quem respira engenharia. Se você já trabalha ou se você pretende trabalhar com cálculo estrutural, você já sabe que os softwares de modelagem e de cálculo estrutural são essenciais no dia a dia de quem é desse meio. Algumas décadas atrás, todo o trabalho ele era feito completamente de forma manual, com tabelas de cálculo, ábacos e muita, mas muita paciência. Mas hoje, felizmente, a gente tem ferramentas que não só agilizam o nosso trabalho, mas também aumentam a precisão e ajudam a evitar erros que podem custar muito caro. E no Brasil, existem três softwares que se destacam: o CIPECAD, o Eberic e o TQS. Cada um deles tem as suas particularidades e atende diferentes perfis profissionais. Mas antes de decidir qual deles é o melhor para você, é importante você entender o que cada um deles te oferece. Então, vamos começar pelo CIPECAD. O CIPECAD ele é um software desenvolvido na Espanha, mas ele é muito utilizado aqui no Brasil e ele é focado em cálculo estrutural de edifícios, que tem como um grande diferencial a flexibilidade para projetos complexos. Se você trabalha com estruturas de concreto ou, principalmente, estruturas metálicas, como prédios de vários pavimentos, por exemplo, você vai gostar bastante da capacidade que o CIPECAD tem de lidar com essas metodologias construtivas. Entre as principais funcionalidades do CIPECAD estão o cálculo e o dimensionamento de elementos estruturais, como vigas, lajes, pilares, além de considerar também várias cargas horizontais, como sismos, vento, e ele também integra bastante com ferramentas BIM, o que é um ponto muito positivo para quem trabalha com projetos colaborativos. Por outro lado, o CIPECAD ele não é tão amigável para quem está iniciando. A interface do programa ele pode parecer um pouco confusa no início, e você precisa de um bom conhecimento técnico para que você possa aproveitar tudo que ele tem a te oferecer. Mas o ponto mais negativo ele é, na minha opinião, o detalhamento que o programa oferece das estruturas. A parte de modelagem e a parte de análise estrutural eu acho até que é razoavelmente boa, mas quando chega no detalhamento, de verdade, ele deixa muito a desejar. Porém, é como eu falei, ele é um software totalmente capaz de calcular diversas estruturas diferentes em concreto armado e estruturas metálicas. Ele pode facilmente ser utilizado como seu braço direito no que diz respeito a ferramentas de cálculo, assim como as duas próximas ferramentas que eu vou te falar, o que nos traz a segunda opção que eu vou te mostrar, que é o Eberic. O Eberic, por sua vez, ele é, diferentemente do CIPECAD, ele é um programa que ele não é estrangeiro, ele é uma solução brasileira criada pela empresa AutoQI. É muito popular entre os engenheiros que trabalham com projetos menores ou engenheiros também que estão começando na área do cálculo estrutural. Um dos principais pontos fortes do Eberic é a sua interface, porque ela é bastante intuitiva, o que facilita muito a vida de quem está começando a aprender e a entrar nesse mundo. Apesar de muito conhecido no meio dos projetistas que fazem projetos menores, como casas, sobrados ou projetos de poucos pavimentos, ele é muito útil e totalmente capaz de ser utilizado em projetos maiores. As suas ferramentas são muito práticas e usuais. E ele também tem o poder de gerar memórias de cálculos bem detalhadas, bem precisas, o que ajuda bastante na documentação do projeto. Esses programas, imagina o seguinte, imagina que você tem uma residência de 2 pavimentos, um sobrado, com lajes maciças, escada de concreto armado. Com o Eberic, assim como o CIPECAD também, você consegue calcular rapidamente todos os elementos estruturais, desde vigas até o detalhamento das armaduras. Ele é prático e ele é muito eficiente. No entanto, o Eberic ele não é considerado o programa mais utilizado nos maiores escritórios de cálculo do Brasil. E existem alguns engenheiros bem renomados até, que podem considerar o software um pouco limitado quando se trata de projetos maiores ou projetos mais complexos, como edifícios muito altos ou estruturas muito personalizadas. E por fim, agora a gente vai falar do TQS. O TQS ele é um software que também é brasileiro e ele foi desenvolvido especialmente para projetos de concreto armado e alvenaria estrutural. O TQS ele é hoje o programa mais utilizado nos maiores escritórios de cálculo estrutural do Brasil. E ele também é amplamente utilizado em diversos tipos de projetos, não só de
de pequeno porte, mas também e principalmente projetos de médio e grande porte. Só para você ter uma ideia, a versão mais completa desse programa permite que você projete um edifício de até 200 pavimentos, o que ultrapassa aí facilmente mais de meio quilômetro de altura. Por isso, as suas principais vantagens são a robustez do programa, os modelos de cálculos que são bem avançados, a customização que ele oferece, mas também, e não menos importante, o suporte que ele oferece aos usuários, que é fora do comum. Com o TQS você pode ajustar inúmeros detalhes da edificação, como edição de armadura, criar análise dinâmica, analisar efeitos de segunda ordem, estabilidade global, e até com estruturas mais sofisticadas, como lajes protendidas, fundações especiais. Assim como os outros dois programas anteriores, ele também é totalmente alinhado às normas brasileiras, o que facilita muito a vida de quem quer trabalhar nesse tipo de mercado aqui no Brasil. Por outro lado, alguns pontos que podem ser considerados negativos é que ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho mais longa e ele exige uma boa dedicação inicial para que você consiga dominar todas as ferramentas. O custo dele também pode ser considerado um pouquinho elevado em comparação às outras duas opções anteriores, porém, ele existe versões gratuitas tanto para estudantes como para quem quer avaliar o programa, e ele tem opções também de licenças por assinatura, para que você pague um preço bem mais acessível só durante o período que você for utilizar para executar os seus projetos. Então, agora que a gente já falou de cada um dos softwares, bora pro resumão. CIPECAD. Ele é um programa extremamente versátil, tanto utilizado para projetos de concreto armado e também para o cálculo e dimensionamento de estruturas metálicas. Porém, ele não oferece uma interface tão amigável e existe bastante experiência para que ele seja bem aproveitado. O Eberic. O Eberic, ele tem uma interface bem intuitiva, porém, recentemente eu vi muitos grandes engenheiros projetistas que utilizam o Eberic em seus escritórios, relatando problemas com licenças e também vários bugs do programa. E o TQS, que é uma solução bem mais avançada, pensada para quem busca precisão, robustez e customização, tanto em projetos de pequeno porte como em projetos de grande porte. Sem falar que eu já te falei que ele dispõe de licenças gratuitas para quem é estudante ou quem quer avaliar o programa. E agora, para sair de cima do muro, você já deve estar imaginando, eu vou te revelar qual que é a minha escolha pessoal e por que eu escolhi ela. Há alguns anos atrás, quando eu decidi que eu queria trabalhar com projetos estruturais, eu pesquisei muito, mas muito pelos programas disponíveis no mercado. E até eu escolher qual que eu iria utilizar no meu dia a dia como ferramenta de cálculo, eu vi muito conteúdo na internet, bastante mesmo, além de ter conversado com vários colegas que atuam no meio. E de início eu me deparei com o CIPECAD, porém o fato dele não ser um software brasileiro e o fato dele não ser o mais utilizado fazia com que isso não tivesse tanto conteúdo disponível sobre o programa, né? E já fizeram me descartar ele já de início. Depois eu fiquei entre o Eberic e o TQS. E eu confesso que o Eberic me encantou muito de início, porque ele realmente tem uma interface bem intuitiva. Mas houveram alguns pontos que me fizeram escolher o TQS, e eu vou te contar quais pontos foram estes. Primeiro, ele é um software mais utilizado nos maiores escritórios de projetos de cálculo estrutural do Brasil. Segundo, ele é um programa extremamente robusto, potente, tanto para pequenas construções, mas também para grandes construções e obras de grande porte. Terceiro, ele possui sistemas como o TQS Fundações, estruturas protendidas, tem o CISIS, que é um sistema de interação solo-estrutura, tem o Metal Check e tem vários outros sistemas também que diversifica bastante o programa. E também uma das coisas que eu considero mais importante, a empresa oferece um suporte excelente aos usuários. Além de tudo isso, houve um outro ponto que, querendo ou não, contribuiu para que eu escolhesse o TQS. Na época que eu decidi fazer minha pós-graduação em cálculo de estruturas de concreto armado e fundações, eu percebi que as melhores instituições de engenharia do país, como a Escola Politécnica da USP, a Escola de Engenharia Mackenzie, eles tinham o TQS como ferramenta durante o curso de especialização. Então, por tudo isso que eu te falei e mais um pouco, eu escolhi o TQS porque eu concluí que, na minha opinião, ele é o melhor software do mercado para quem atua com projetos estruturais. E bom, pessoal, no fim das contas, o melhor software realmente é aquele que atende às suas necessidades e o seu objetivo. Se você puder e tiver tempo, teste todos eles e você vê qual que se encaixa melhor no seu dia a dia. Mas, se você quiser aprender tudo sobre aquele que, na minha opinião, ele é o melhor software do mercado, é só me acompanhar, que direto eu estou postando um conteúdo aqui relacionado ao cálculo estrutural com o TQS. E agora eu quero saber de você. Qual desses softwares você já usa ou tem vontade de aprender? Conta aqui nos comentários a tua experiência com eles, porque a tua experiência pode ajudar muito outros profissionais. Ah, e não esquece de deixar o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque isso me
ajuda muito a produzir conteúdos relevantes, assim como esse vídeo, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!